Amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. E peço a gentileza de, após a leitura do texto, permanecer com a sua Bíblia aberta nesta passagem. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero meditar com os meus amados sobre o tema cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. Bom, esse Tiago que escreve esta carta não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo foi assassinado em Jerusalém por ordem do rei Agripa I. Esse Tiago aqui é o filho de Maria, é o irmão de Jesus, que foi convertido apenas após a ressurreição de Jesus, e que se tornou um líder da igreja de Jerusalém. Inclusive foi ele quem presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme relatado em Atos capítulo 15. Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Talvez a carta mais prática que nós temos no Novo Testamento. Os historiadores dizem que Tiago foi um homem de oração a ponto de ser chamado o homem de joelhos de camelo. Tal a forma com que ele orava de joelhos, que engrossou seus joelhos, e ele era esse homem prático, por isso homem de oração. Nesta carta, ele carrega as tintas para enfatizar que o cristianismo prático passa pela nossa comunicação, passa pelo uso da língua. Se não, vejamos, olha aí capítulo 1, verso 19 comigo, e peço que você leia essa passagem comigo, toda a igreja comigo, Tiago 1,19, vamos juntos? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o primeiro conselho dele na carta é:
Você já tardio para falar. Pense melhor, pense bem. A língua é o megafone do coração. A língua só fala o que é produzido no coração. Então, reflita antes de falar. Segundo conselho, olha comigo capítulo 1, verso 26. Vamos todos ler. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Por que que você engana o coração? Porque se você não refreia a língua e está dizendo meu coração é bom, mas a língua é má, tem uma incoerência aí, você está enganando a você mesmo. A língua é como esse painel do seu carro, é um espelho. Ele só vai reproduzir o que está programado. Você programa no seu celular, ele aparece no espelho. O coração é a fonte, a língua é o megafone do que é produzido no coração. Então, se você não refreia a sua língua, então a sua religião é de boca para fora, não é sincera, não é verdadeira, porque tudo emana e procede do coração. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 4, verso 11. Olha aí comigo e vamos ler juntos. Vamos lá? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, preste atenção. Sobretudo nesse tempo de tanta polarização política, ou de tantas tensões no Brasil, às vezes nós corremos o risco de sermos colhidos falando mal. E às vezes falando mal de irmão. E Tiago está nos exortando aqui que nós não somos juízes, nós somos irmãos. E nós não devemos falar mal do irmão. Porque se estamos falando mal do irmão, nós estamos julgando a lei e não obedecendo a lei. Bom, mas agora nós vamos nos concentrar no texto. Porque não há nenhum texto da Bíblia tão exaustivo e tão lúcido e tão claro e tão detalhado sobre o problema da língua como Tiago capítulo 3. Aliás, antes propriamente de entrar nele, me permita mais 2 textos da Bíblia que me impressionam muito. O primeiro deles é Provérbios 18, 21, quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Ou seja, você pode dar vida, você pode matar um relacionamento, dependendo da maneira como você se comunica. Então a língua tem o poder de dar vida, a língua tem o poder de matar. Isso vale para o casamento, isso vale para a família, isso vale para os relacionamentos interpessoais, isso vale lá para a sua empresa, isso vale para os relacionamentos aqui da igreja. Mas o outro texto, irmãos, para mim é um dos mais complexos, até gravei esta semana um texto sobre ele, e eu gostaria que você olhasse comigo, Provérbios 6, dá uma olhadinha aí, versículos 16 a 19, todo pecado é abominação para Deus, não há pecadão, pecadinho, todo pecado é grave e é maligníssimo, mas há pecados que têm consequências mais graves, olha comigo o que Salomão vai registrar em Provérbios 6, 16 a 19, você pode ler comigo? Vamos juntos? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então para um pouquinho. Então tem 6 pecados que ele vai listar aqui que Deus aborrece. Ele vai citar um pecado dentre esses 6, que é o 7º, ou dentre esses 6 não, além desses 6, que é o 7º, que aí há uma força maior na expressão. A alma de Deus abomina. Então vamos aos 6 que Deus aborrece. Primeiro, olhos altivos, orgulho, Deus aborrece orgulho. Segundo, língua mentirosa, mentira, Deus aborrece mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue, inocente, assassinato, desde a vida intrauterina, em qualquer fase da vida, Deus aborrece.
Quarto, coração que trama projetos iníquos, maldade. Maldade, Deus aborrece. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal, violência, Deus aborrece. Sexto, pecado que Deus aborrece, testemunha falsa que profere mentiras, perjúrio. Último pecado, sétimo, esse a alma de Deus abomina, ou seja, para Deus é mais grave do que orgulho, para Deus é mais grave do que mentira, para Deus é mais grave do que assassinato, para Deus é mais grave do que violência, para Deus é mais grave do que perjúrio. O que é que a alma de Deus abomina? Vamos lá? E o que semeia? Contendas entre irmãos. Para um pouquinho agora para pensar, quão grave é isso aos olhos de Deus. É por isso que Tiago diz que se você não refreia a sua língua, enganando o seu coração, a sua religião é vã. Então, dito isto, vamos agora para Tiago 3, que é o texto em pauta. Começando com o verso 1, ele se dirige à igreja assim: meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Capítulo 1, versículo 1, ele está se dirigindo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então é gente que está passando por lutas na vida. Quando você está passando por lutas na vida, sobretudo injustiça, porque dispersão significa que o cara teve a sua casa saqueada, seus bens sequestrados, ele está perambulando pelo mundo, ele está passando uma situação difícil, e ele então se dirige a essa comunidade, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que ele está dizendo? Que se você ocupa uma posição de destaque, de liderança, a régua vai ficar lá em cima. Quanto mais conhecimento, quanto mais responsabilidade, quanto mais liderança você exerce, maior é o grau de responsabilidade que vai se requerer de você, no trato da sua comunicação. Então o fato de você ser um líder não isenta você de responsabilidade, ao contrário, aumenta a sua responsabilidade na comunicação. Vamos ao verso 2. Leia comigo o verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Primeiro, Tiago está admitindo aqui que não tem ninguém que sobra, que fica como exceção no critério de não pecar, de não tropeçar. Ele diz todos. Então, o líder e o liderado, o maduro na fé e o neófito, todos tropeçamos. E ele diz em algumas coisas? Não, todos tropeçamos em muitas coisas. Então, baixa a bola, porque nós não estamos aí com esse performance todo, não. Todos tropeçamos em muitas coisas. Ele está usando o todo para certamente enfatizar um aspecto específico. O maior obstáculo onde mais tropeçamos na vida é na nossa língua. Ela é tão comprida que ela serve de laço para os nossos pés. E agora, depois que ele trata disso, é como se ele mostrasse para nós duas figuras. Alguém já disse e eu concordo. A língua ou a palavra falada é como uma flecha que você lança. Depois que você a lançou, você não a recolhe mais. Falou, não dá para engolir mais essa palavra que você falou. Ela vai atingir, vai ferir, vai machucar alguém. Segunda figura. A língua é como você subir no alto de uma montanha e solta um saco de penas. Não dá para recolhê-las todas mais. Então, notinha de rodapé e conselho. Não discuta em mídias sociais. Isso é soltar um saco de penas. Não adianta depois, mas vou ter direito de resposta. Não, o que você falou vai alcançar um outro horizonte, o seu direito de resposta, ou a sua defesa, ou a sua apologia, não vai alcançar as mesmas pessoas, então, cuidado.
prudência. Porque falou, não dá para recolher todas as palavras mais.